Muito bem, e aí, Samuel Costa, essa medida provisória aí alterando o PIS e COFINS, que alterava o PIS e a COFINS? Olha, o governo não pode abrir mão de receita. Para ele abrir mão de receita, ele deve substituir por uma outra fonte. E o que resultou naquela politicagem do Paulo Guedes e do Bolsonaro no período pré-eleitoral de 2022 serviu para os próprios secretários que compõem o CONFAZ, inclusive o secretário fazendário aqui do estado de Rondônia, que votou no Bolsonaro no primeiro e segundo turno, foi suplicar para que eles implementassem rapidamente o ICMS, porque os estados iam quebrar. Os nossos irmãos gaúchos, no Rio Grande do Sul, esses ainda mais seriam penalizados. E já tem a situação lá do Marrisul, que é o antigo, né, como se fosse semelhantemente o Iperon, o Beron aqui no nosso estado. E quando o governo faz, né, esse negócio de abrir mão de receita, carga tributária, a pessoa desconhece. Ou é má fé ou é ignorância. Porque o nosso sistema previdenciário, por exemplo, ele é solidário. Quem ganha mais, contribui com mais. Quem ganha menos, contribui com menos. E quem é desempregado, porque a Constituição garante, nos direitos fundamentais, no bojo do artigo 5º, doutor Buio, se eu não estiver enganado, dá essa garantia para que as pessoas com deficiência, com, né, capacidade reduzida, possam buscar o LOAS, o BPC e N coisas. E aí é muito fácil a gente fazer uma simplificação tosca nas resoluções dos problemas. A pessoa vem aqui toscamente e diz, olha, nós trabalhamos do dia 1º de janeiro até o dia 20 de maio só para pagar impostos. Mas o povo não diz que a grande maioria do povo brasileiro é usuário do Sistema Único de Saúde. Que a grande maioria do povo brasileiro necessita do programa Saúde da Família PSF, que ajuda a minimizar as doenças preventivas. Que com todas as debilidades que ocorrem em território nacional, nós temos um CAPS, que é o Centro de Apoio Psicossocial. E pela condição financeira da maioria do nosso povo, que reitero mais uma vez, ganha até 2 salários mínimos, não consegue fazer a contratação de equipe técnica e interdisciplinar. Fonoaudiólogos, neuropediatras, psicólogos, assistente social, tudo isso no particular, uma consulta devolutiva fica em torno de R$200 a R$500, dependendo do profissional. O médico especialista, né? O meu filho, ele tem plano de saúde, pegou essa gripe e foi para o... Não vou fazer aqui o nome, porque não falei propaganda. E aí foi lá 1, 2, 3, 4 vezes. Nenhum dos 4 pediatras conseguiu encontrar o problema do meu neném. Aí foi necessário pagar R$600 para um médico pediatra atender. O Cosme Damião dá esse atendimento de excelência. Agora, o que falta é o aparato do Estado aparelhar. E quando a pessoa fala em diminuir a carga tributária e aumentar os gastos de investimento na educação e na saúde, é uma coisa que beira o cinismo, o devaneio. Meus irmãos, nós temos aqui no nosso guerreiro João Paulo II, pacientes que estão há mais de 2 anos e meio na UTI. Sabe quanto custa uma diária hoje? De 10 a 12 mil reais. Se a gente fizer aqui uma matemática muito simples, né, porque tem o Instituto de Eutanásia e da Ortotanásia, que foi até objeto de discussão através de ação direta de constitucionalidade no STF, diz que não pode desligar o aparelho enquanto, né, o coração, a mente, tem que ter várias liturgias lá. E aí o que acontece? Só esse único paciente, um paciente só do João Paulo, ele custou mais de 8 milhões e 500 mil aos cofres do Estado. E aí, quando você sofre um acidente, você tendo o melhor plano de saúde em Rondônia, sabe que você sofreu um politraumatismo, sabe que você vai buscar o socorro, porque é onde estão os melhores médicos? É no pronto-socorro do João Paulo II. Sabe quanto que tu vai pagar? Nada. Se há problema, é na regulação, né? Agora, o atendimento, quando a pessoa está estabilizada, todo mundo quer ir para a UTI do João Paulo, do hospital de base, que são as melhores, melhor que a particular. Agora, essa situação, pessoal, que esse mais liberal tenta colocar, não funciona para a nossa realidade. O que dá de êxito nos Estados Unidos, por nossa realidade não acontece, porque as condições de financiamento são diferentes, não tem políticas sociais e coisas. Muito bem, Moisés Cruz, sua vez. Olha só, pessoal, eu estava lendo aqui no site do Senado, a MP foi devolvida porque ela é flagrantemente inconstitucional. Isso quem escreveu foi o Pacheco, que é presidente da casa. Ele diz o seguinte, que o artigo 95 e o parágrafo 6º da Constituição diz que leis tributárias só pode valer depois de 90 dias. E a MP do Lula queria que fosse imediato.
trazendo instabilidade, trazendo falta de previsão, trazendo insegurança e uma série de outras coisas. Então, quando você vai tratar de legislação tributária, ele diz que é necessária a noventena para que o empresário, para que a pessoa possa se preparar. Mas eles cometem erros grosseiros. Qual é a intenção, pessoal? Essa equipe econômica não sabe? Esses auxiliares do governo não sabem que o artigo 95 e o parágrafo 6º não permite? Eles não sabem disso? Então, pessoal, fica difícil. Um governo que só perde, é só peia. Esse governo está apanhando. Ele está pior do que o Rock Balboa. Vocês lembram do Rock Balboa? Mas no final tinha um ganhou, no final o Rock Balboa ganhou. No final, esse daqui vai apanhar até o final. Mas o Rock Balboa ganhou no final. O Balboa ganhava no final, mas esse aqui vai continuar apanhando até o final. Rapaz, é brincadeira. Esse governo só tem derrota. Deu dinheiro, deu bilhões, tentou comprar o Centrão. Esse seu Buiú aqui vivia dizendo, fulano no colinho não sei de quem, fulano no colinho. Cadê, Buiú? Cadê as pessoas que estavam no colo do velho? Caíram fora, rapaz. As pessoas entenderam que esse barco, esse projeto do Lula é furado. O homem está caindo, é só peia. Não ganha uma. Não sabe mais o que fazer. O Haddad já está fritando. Esse já vai rodar. Não rodou por enquanto por misericórdia, mas está ali, está fritando. Sabe o que aconteceu, telespectadores? Essa mesma equipe econômica aí bateu palma porque a medida foi devolvida. Ou seja, o governo batendo palma para a própria derrota, para a própria desgraça deles. Mas quando o governo não tem proposta, quando o governo só pensa em arrecadar, ganhar dinheiro, taxar, explorar o povo, meter a mão no bolso do povo, é isso que dá. É um governo que dura pouco. Lula, eu espero que tu dure menos do que o necessário, porque o Brasil não te aguenta. Muito bem, Arnaldo, sua vez. Ô Moisés, mostra aí para o telespectador aquela garrafa. Aquela que é aquele líquido. Como é que é? Deu álcool. Isso não é suco, não. Eu ia perguntar. Não, cadê o Juninho para mostrar isso aqui? Ei, Juninho, mostra aí para o telespectador, porque eu quero perguntar para o Moisés o que ele está cheirando. Pelo amor de Deus, Moisés. Olha, falar de economia, eu não posso falar, eu não sou expert nisso. Eu entendo das minhas. Porque durante 65 anos nunca tive um cartão de crédito na vida. Quem gasta além do que pode, quem compra dinheiro, está fadado, sim, a sofrer problemas. E isso na vida pessoal. Agora, governo, não. O governo tem que gastar. Não é à toa que os Estados Unidos é o país que tem a melhor economia do mundo, mas é o maior devedor do mundo. O PIB, que é Produto Interno Bruto dos Estados Unidos, não paga a dívida que ele tem. A dívida dos Estados Unidos, salvo engano, não sei, posso estar equivocado, é 115% acima do que ele arrecada. E eles não estão nem aí. E detalhe, lá eles não pagam saúde pública para ninguém. Você, para ir aos Estados Unidos, se você tiver visto, for legal aqui do Brasil, a primeira coisa que você tem que fazer é um seguro-saúde. Tá? Lá eles não pagam educação gratuita para ninguém. Lá eles não te dão transporte escolar. Lá você tem que ser um atleta para que você possa conseguir bolsa, ou algum milionário excêntrico daquele investe dinheiro numa instituição e ela faz benemerências, que significa caridade. Aqui no Brasil, meu Deus, a gente reclama, em verdade, que nós somos muito ingratos. De tirar fotos. Nós somos muito ingratos, nós somos muito mal educados, tá? E a gente cospe para cima para que o nosso cuspe caia no rosto. Eu falo isso porque a maioria, uma grande maioria dos governos hoje no país são bolsonaristas. Jorginho de Santa Catarina, Zema do partido Ricardo Frota foram os primeiros a correr em Brasília, deram o aval para retirada do CMS dos combustíveis, mas foram os primeiros a correr lá e sentar no colinho do papai, não foi, doutor Ricardo? Que o Zema chegou lá e pediu, pelo amor de Deus.
me arruma dinheiro porque eu não sei o que fazer. E esse é um governo bolsonarista. Temos um Congresso eminentemente de direita, do quanto pior, melhor. Eles querem boicotar o país. Mas interessante, ninguém fala, eu não vi o Moisés falando, que nós saímos de 13% de desemprego e estamos em 7,5% hoje. Eu não vi o Moisés falando que nós saímos também da 13ª economia no mundo do governo Bolsonaro e passamos agora para a 8ª. É uma desgraça a vida de bolsonarista. A vida deles é uma desgraça, é medíocre, é pequena. Porque, coitado, eles se nivelam por baixo. Nada tá bom para esse povo. A única coisa que presta para eles é a canela podre de Bolsonaro. O homem tão ruim, né? E eu não acredito nisso, viu, Moisés? Porque Deus não ia fazer isso com o Messias, apodrecer o cara vivo. Agora, a ideia podre de vocês de querer que o governo não dá certo vai refletir numa sociedade inteira como um todo. Muito bem, Ricardo, sua vez. Olha, primeiro, Buiú, tu tem que entender que a dinâmica de um gestor, de um presidente da República, o governo federal, ele detém a maior fatia dos recursos públicos. Então, todo o estado, aliás, quase que a totalidade dos municípios depende de verba do governo federal, assim como depende do governo estadual. Nenhum município, salvo raras exceções, consegue se manter. Tem independência financeira. Então, todos são dependentes do governo federal. O governo federal é responsável aí por atender, através do Fundo de Participação dos Municípios, vários municípios que não se sustentam. Então, tu falar que o Romeu Zema foi sentar no colo do Lula, ele foi exigir aquilo que é a obrigação do governo. FPM, uma parcela do imposto de renda é para distribuir para os municípios. Uma parcela dos impostos sobre produtos industrializados também são para distribuir para os municípios. Aí vem dizer que ele foi lá, ele não foi pedir favor não, é obrigação. O governo federal está ali para isso, é para subsidiar os estados e os municípios. Agora, querer mais uma vez, e que bom que o Rodrigo Pacheco rejeitou essa medida provisória absurda para alterar, para mudar a alíquota. Chega. Ah, não, porque teve a desoneração da folha de pagamento. Essa desoneração ela aconteceu desde 2011 e nenhum governo mexeu com ela. Ah, vamos acabar vamos reonerar. Era isso que o governo queria fazer, reonerar a folha de pagamento. E o Congresso não aceitou. Não vamos mais, chega. Querer sufocar 17 grandes empresas do país que gera renda, que gera emprego. Em prol de quê? De querer arrecadar, de querer sufocar mais a população. Está errado. A gente não pode... A mesma alíquota usada pelos governos anteriores está sendo usado nesse daí. O que está diferente? A diferença é óbvia. É que a gente tem um governo gastador, é que a gente tem um governo que não mede esforços para gastar demasiadamente e não está preocupado em gastar. A nossa arrecadação, se ela não está sendo suficiente, é porque tem alguma coisa errada. Se na tua casa você gasta mais do que ganha, está errado. Começa a fazer os ajustes. A matemática não fecha. Não tem como a matemática fechar se você é um governador, é um gestor, é um presidente gastador. Não é assim que se resolve os problemas do país. O problema do país se resolve você otimizando, você tornando a sua administração eficiente. E eficiência, um dos princípios basilares da administração pública, é você não colocar dinheiro público no ralo. Se você não sabe administrar, passa a peteca para o Bolsonaro, que mostrou como que se governa o país, que mostrou que deixou superávit primário. Chama ele de volta que ele vai ensinar. Chama o Paulo Guedes novamente, ele vai ensinar o Haddad a trabalhar. O que não pode é esses incompetentes, inapetentes, ficarem no poder e ficar tentando arrancar dinheiro. Vamos aumentar a alíquota disso, vamos taxar isso, vamos pegar e acabar com a isenção de $50 da Shein, da Shopee, da AliExpress. É isso que eles estão fazendo. Agora, eles acham bonito, porque eles não têm dó do pobre, né? O impacto é o pobre. É o pobre que agora não pode comprar, porque agora vai taxar. Tem que ser obrigado a comprar agora os produtos do Brasil. Vamos lá, o Samuel pediu 30 segundos. Olha, Ricardo, eu juro que eu não ia rebater, mas eu tenho a obrigação de falar isso aqui.
Olha, o governador de Minas Gerais é do partido Ricardo, Partido Novo, é o Romeu Zema. Ele foi lá com o Lula no início do mandato, conversou com o Fernando Haddad e disse que necessitaria de ajuda do governo federal para recuperação de créditos, e o regime fiscal ficou todo bagunçado com ele. Ele defende o liberalismo, né, o capitalismo e tal, mas ele dobrou a dívida em 4 anos. É 160 bilhões de reais. E agora o Zema, do Partido Novo, não consegue pagar sequer servidor público. Aí o que acontece? Os investimentos que estão sendo feitos nas rodovias federais e estaduais, quem que está fazendo? É o governo federal. É o Renan Filho, ministro da Infraestrutura e do Transporte, foi lá, está pavimentando, tapando buraco e tudo, sem revanchismo, sem nada. Se o Bolsonaro e o Paulo Guedes fossem tão bom, por que eles não resolveram o problema de Minas Gerais? A dívida de 160 bilhões que o Zema arrolou nesses 4 anos. Né? Quem foi incompetente, negligente, imprudente, imperito para administrar coisa pública, com todo carinho, Ricardo. O governador de Minas Gerais é o Romeu Zema. Ele que foi pedir pinico para o Lula e para o Haddad. E o governo, sem revanchismo algum, foi lá, estendeu a mão amiga e está suspendeu, né, alguns créditos, alguns débitos do governo de Minas Gerais. Agora, o que a gente não pode aceitar como fato consumado é que pessoas que defendem o liberalismo, quando vão administrar a administração pública, não têm habilidade e expertise alguma. 30 segundos, Arnaldo, vai lá. Eu acho interessante, é muito oportuno nós falarmos, porque esse novo, de novo, não tem nada, é velho demais. Hoje o deputado Van Hatter, em seus discursos, quer que o governo federal interceda para reconstruir, melhorar as condições do aeroporto privatizado, porque o novo é assim, eles querem que privatize tudo, venda tudo. Querem que o governo federal vá lá, reconstrua o aeroporto privatizado. Doutor, eu sinto muito dizer para o senhor, sabe? Vocês são muito bons para privatizar o lucro, mas na hora do prejuízo querem socializar, né? Dá licença. Vai lá, 30 segundos, Ricardo. Eu vou te dar uma explicação óbvia por que a gente é a favor da privatização. Por exemplo, a gente tem aqui a gente tem da socialização. Mas primeiro a gente tem que falar aqui que a dívida herdada pelo Romeu Zema foi do PT. Foi do governo incompetente do PT que deixou uma dívida milionária, arrombou Minas Gerais. Essa dívida não coloca nas costas do Romeu Zema, não. Romeu Zema é considerado o melhor governador do Brasil. A avaliação dele o colocou ele em reeleição em primeiro turno. Em primeiro turno com uma avaliação de 70%. Que maravilha, né? Que maravilha. O cara mostrou como que se faz uma gestão. Agora, falar em privatização, sabe por quê? Porque eu vou te dar um exemplo aqui. A gente tem uma empresa aqui em Porto Velho, chamada, aliás, no estado de Rondônia, né? Caerd. Tu sabia que a Caerd está instalada em Rondônia há 54 anos e ela só atende 28,5% da população com água tratada, com água potável? Tu não sabia, né? Então isso mostra que se fosse privatizada essa empresa, ela estaria atendendo 100% da população, respeitando o povo que paga. O fato de ser uma empresa pública, não exime a população de pagar, não. É empresa pública. Qual é a diferença? A diferença é que um vai levar dignidade, vai levar o serviço de qualidade. Essa é a diferença. Muito bem.